Bora seguir que o presidente Lula deu um espetáculo aí sobre esse tal de Elon Musk. O olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Mas, Lula, essa é a base do capitalismo, não é? Quem tem muito dinheiro faz o que quiser. A liberdade a que ele se refere é a liberdade a usufruto desenfreado à propriedade privada. E é isso. E com dinheiro faz o que quiser. Quem tem posse, quem tem capital, faz o que quiser. Essa pessoa, sim, é livre no capitalismo. E só, né? Ninguém mandou perder o teu caráter revolucionário, meu 2L. O cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não. Aí eu concordo, Lula. Aí eu concordo. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Exato, isso não é ditadura não, mano. Isso é o mínimo, caralho. Como é que as leis e diretrizes do Twitter vai valer mais que a Constituição brasileira? Vá pro caralho, Elon Musk. E quem estiver defendendo também, pelo amor de Deus, mano. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Bora lá então, bora lá que vamos nós. Musk volta a atacar Moraes na expectativa de bloqueio do Twitter. Ditador tirânico disfarçado de juiz. O bilionário Elon Musk passou a madrugada dessa sexta-feira, hoje, dia 30, proferindo novos ataques ao ministro Alexandre de Moraes, em meio à expectativa de que sua rede social, o Twitter, seja bloqueado no Brasil. Às 8h07 de ontem, quinta-feira, venceu o prazo dado por Xandão para que a empresa indicasse um representante legal no país. A ideia de Moraes, pelo não cumprimento de decisões judiciais, que incluem suspensão de perfis de investigados no inquérito das fake news e das milícias digitais, que estariam utilizando a plataforma para cometer crimes. Poucos minutos após vencer o prazo para cumprir a intimação, o que culminaria, segundo condição imposta por Moraes, no bloqueio da rede social X no Brasil, por meio de seu perfil, para assuntos governamentais globais, reafirmou que não vai cumprir as determinações legais do STF e que espera o bloqueio. Abre aspas. Em breve, esperamos que o ministro Xandão ordene o bloqueio do X no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais. Ilegais. Sim, quem diz o que é legal ou ilegal no Brasil não é o Supremo Tribunal Federal. É o Elon Musk. Para censurar seus opositores políticos. Opositor político, ele não é um órgão de governo, ele é um órgão de Estado, né? Tudo bem. Dentre esses opositores estão um senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros. Na publicação, a plataforma faz uma interpretação própria do que julga ser legal ou não no Brasil, mesmo sem ter uma representação no país. Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão fundamental aqui em jogo é que o ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso. Pois é. O Twitter sabe mais da Constituição do que o Supremo Tribunal Federal, que tem como função entender a Constituição. Pois é. Em meio ao anúncio de que não vai cumprir ordens no STF e na expectativa do bloqueio, Elon Musk passou a madrugada aí atacando novamente o Xandão. Moraes é um criminoso vestindo vestes de juiz como uma fantasia de Halloween. Em outro ataque, Musk compartilhou uma publicação do jornalista Michael Shellenberger, responsável pelo Twitter Files Brasil, afirmando que o Brasil vive uma ditadura e afirmando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria articulando a derrubada do X junto a Moraes. Pois é, o Brasil vive uma ditadura. A gente tem manifestação
bolsonarista todo mês, tem uma super manifestação agendada pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes para o dia 7 de setembro, tem milhões de contas falando merda, xingando Alexandre de Moraes, xingando Lula, xingando todo tipo de parlamentar, e tem uma ditadura no Brasil. Pois é, tem uma ditadura no Brasil. Isso aqui é foda, meu parceiro. Isso aqui é foda. Ainda não há previsão em relação ao eventual bloqueio da plataforma, que depende da ordem do Supremo, que vai precisar certificar no processo se houve ou não uma manifestação da empresa. Em seguida, deverá ser feita uma comunicação à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e aos operadores de telefonia. Moraes está certo, de jurista. O ultimato de Alexandre de Moraes, enviado ao dono do Twitter, Elon Musk, está em conformação com a legalidade, avalia o jurista Pedro Serrano. Moraes ordenou que o X apresente um representante da rede social em solo brasileiro. Caso contrário, a rede social pode deixar de operar no Brasil. Musk tomou nota da ação e decidiu fazer chacota com o STF, o que pode implicar na suspensão do Twitter no Brasil. Na visão do jurista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e figura de destaque na área jurídica do país, a decisão do Alexandre de Moraes é acertada. Mas o que sabe Alexandre de Moraes, o STF e o Pedro Serrano? Quem sabe mesmo de lei no Brasil é o Twitter. Abre aspas. Uma coisa é certa, uma rede querer operar no Brasil sem se submeter às suas leis e instituições é querer se opor como um poder privado acima da soberania estatal e, portanto, acima da Constituição, dos direitos e da democracia. Uma tirania absoluta, sem limites legais e morais políticos. A suspensão de atividades até que se submeta a nossas leis é uma obviedade que se impõe. O ministro Alexandre está correto nesse tema. Mas, mano, bloquear uma rede social como o Twitter do bilionário Elon Musk não é um processo instantâneo e demanda uma série de ações burocráticas e técnicas. Há a possibilidade de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF para bloquear a rede depois do encerramento que ocorreu ontem, né? Para que a empresa indicasse um representante legal. E ao intimar a plataforma, o magistrado disse que o descumprimento levaria à imediata suspensão da rede social, e a gente já viu que até agora não aconteceu, né? Só que para a plataforma efetivamente deixar de funcionar, Moraes precisa dar ordem à Anatel, determinando a retirada, e depois a agência precisa repassar a notificação para as maiores operadoras, né? As três maiores são Claro, Oi e Vivo e representam aí mais de 40% do mercado. A Starlink do Elon Musk é a 16ª maior prestadora de internet, com 0,4% do total de acessos de banda larga no Brasil. Em uma postagem às 8h14, o X disse que esperar que Moraes ordene bloqueio da plataforma simplesmente porque não cumpriram suas ordens ilegais. Pois é. Quem define o que é ilegal ou não no Brasil não é o ministro Alexandre de Moraes, não é a Constituição brasileira, é o Twitter, né? E aí, em entrevista à Rádio Paraíba, foi essa abertura até agora que a gente fez aí do Lula, né? O presidente Lula colocou Elon Musk ali em seu devido lugar. Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Não é porque o cara tem muito dinheiro que pode desrespeitar. Esse cidadão é americano, não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo o deputado, o Senado, o presidente da Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? E, pois é, ele quer também que a Constituição americana, aquele pedaço de papel velho que tem 400 anos, valha aqui no Brasil, né? Liberdade de expressão é restrita, discurso de ódio, essas porra toda. Meu irmão, no Brasil não cola. No Brasil não cola. O presidente brasileiro ainda ressaltou que o bilionário que apoia essa narrativa bolsonarista de ditadura do judiciário incita golpes mundo afora para defender seus interesses econômicos. Tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. E ponto final, Elon Musk. Se quiser, bem. Se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano.
Não é uma sociedade com complexo de vira-latas que o cara americano gritou e a gente fica com medo. Não! Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte. Ele tem que aceitar. O que vale para mim, vale para ele.